Boa noite. Eu quero começar explicando que eu tô nervosa, gente. Faz muito tempo que eu não prego, e principalmente pregar aqui. Acho que a maioria de vocês já me conhece, mas ela já me apresentou. Meu nome é Júlia, eu tenho 16 anos. Eu fui dessa igreja por muito tempo, agora eu mudei, mas aqui vai ser sempre uma igreja do coração. Cresci aqui, amo todas as pessoas que estão aqui. Então, só de estar com vocês já dá uma certa confiança de poder falar sem medo. Agradeço o convite da tia Cris, que fez o convite ano passado. Na época eu não levei a sério, mas aqui estou eu, né? Ano passado minha mãe fez a semana de oração e dessa vez sou eu, então vamos começar. Coloca o slide para mim, por favor. Evangelismo feminina. O título é Vida que Eleva. Beleza. Quero começar com uma pergunta. Quantos de vocês já amaram tanto que abriram mão de alguma coisa por alguém? Uma mãe que passou uma noite, claro, cuidando de um filho, alguém que cuidou de uma pessoa doente e aí cedeu parte do seu tempo, alguém que deu alguma coisa para outra pessoa. Amar de verdade mesmo, de você se doa por essa pessoa. Também tem várias mães aqui, eu também. O amor, ele sempre custa alguma coisa. E hoje eu quero falar sobre um amor que custou tudo. Um amor tão grande que transforma, que quebra as barreiras, que muda a nossa forma de ver o mundo. Amar até doer é o título do sermão, e eu queria que vocês fechassem os olhos, que nós vamos orar agora. Querido Deus, obrigado pela noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua santa casa. Esteja comigo agora que eu vou passar a palavra, que eles possam entender, que o Senhor me use e depois nós todos possamos sair daqui alimentados. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas 7, 47. Amém? Estou ouvindo as páginas da Bíblia ainda. Eu já vou ler aqui. Lucas 7, 47 diz assim: Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu acho interessante que esse verso começa falando de pecado e termina falando de amor, porque conta a história de Maria, onde Jesus não estava olhando para os pecados dela, e sim porque ela era por trás disso, pelo amor que ela demonstrou por ele depois. Então, eu já quero contar a história dela. Acho que muitos de vocês já conhecem a história de Maria Madalena, né? Ela ia ser apedrejada, e aí Jesus perdoou ela, falou, vai, não peques mais. Depois, Jesus expulsa os demônios dela. Quando Jesus vai na casa de Lázaro, ela para tudo e vai ouvir ele. Para quem não sabe, essa Maria Madalena é irmã de Lázaro. E depois, em uma noite, na casa de Simão, em um jantar, estava todo mundo ali, seguindo o protocolo, tudo religioso, tudo bonitinho. E entra alguém ali, uma intrusa, uma pecadora, que não tinha título, não tinha posse, não tinha muita coisa. Mas ela vai e ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela chora, ela se humilha, ela quebra um vaso de perfume e começa a ungir os pés de Jesus. As pessoas em volta julgam, elas olham, elas veem só os pecados. Mas Jesus vê além dessa capa, vê além dos pecados que ela teve. Jesus olha para o coração, pelo amor que ela está demonstrando, porque ela pode se tornar. E às vezes a gente esquece disso também. As pessoas em volta julgam muito, mas Deus não olha por quem a gente é ou pelos nossos erros do passado. Ele olha por quem a gente é por dentro, além da capa. Ele vê o coração. Somos verdadeiramente livres quando amamos como fomos amados, sem reserva, sem julgamento e com o coração quebrantado diante da graça. Essa liberdade não é uma liberdade de fazermos o que a gente quiser, é a liberdade de viver sem culpa, sabendo que Deus nos amou e por isso nós amamos. Foi disso que Maria Madalena foi livre, da culpa. Ela não foi livre para ela fazer o que ela bem entende, para ela pecar e fazer tudo, mas sim para viver sem culpa, para ela amar o próximo, amar a Deus como ela foi amada antes. Eu
não consigo ler ali, então eu vou ler aqui mesmo. Espereis na salvação. O amor não é apenas o caminho até a salvação. O amor é a evidência de que a salvação já ocorreu. Primeiro somos salvos e depois nós demonstramos esse amor. Deus nos amou primeiro e por isso amamos. Ninguém aqui ama por si mesmo, porque todos nós somos pecadores. Dentro de nós já temos uma inclinação para o mal. Então, demonstrar amor é a única e exclusivamente de Deus, porque Deus é amor. Nós obedecemos porque fomos amados. Servimos porque fomos amados. Nós amamos porque fomos amados. Ellen White diz assim: estaremos preparados para o céu quando teremos o céu no coração, pois teremos o céu no coração. Tem um hino adventista que fala: o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Não posso querer ir para um lugar de amor se eu não amo aqui na terra. Eu não posso querer ir para um lugar sem pecado se eu continuo pecando, se eu não quero abandonar aquele pecado que eu sei que é gostoso. Eu não posso querer ir para o céu se eu não estou disposta a abandonar a vida na terra. Como que alguém pode ser feliz em um lugar que é todo amor se não aprendeu a amar aqui? O céu não começa quando Cristo volta. O céu começa quando Cristo entra no coração. A comunhão com Deus é a vida da alma e transborda em amor ao próximo. Maria, ela amava porque estava perto de Jesus. Ninguém ama como Cristo por força de vontade. É muito difícil você amar alguém tanto, mas tanto, a ponto de se doar muito por essa pessoa. As mães meio que vêm com isso intrínseco quando uma criança nasce e ela olha para aquele bebezinho e ela ama ele instantaneamente. Mas isso é algo que vem totalmente de Deus. Porque como que eu posso amar tanto alguém a ponto de dar a minha vida? Isso não é algo que se força, isso é algo que Deus nos dá. Quando nós tentamos amar alguém desse jeito, como Cristo amou, nós vamos errar. Vamos tentar de novo e falhar de novo, e tentar de novo e falhar de novo, sempre. Porque não tem como nós amarmos como Cristo se nós estivermos com Ele. Quando permanecemos em Cristo, o amor nasce naturalmente. O amor não é desempenho, ele é resultado de comunhão. Quero contar uma história para vocês. O bebê sob a ponte. Pensa assim, vamos imaginar um cenário. Uma mãe, uma adolescente, no meio de uma guerra, sem casa, sem nada. Ela está grávida ali e ela está fugindo porque é uma guerra de noite, frio, mais frio do que está aí. E aí ela está passando por uma ponte muito grande para tentar fugir, pode estar tentando ir de um país para o outro, e aí ela sente que esse bebê vai nascer. Então ela para, e ela simplesmente para a criança ali, sozinha, no frio, no meio do nada. Quando a criança nasce, ela tenta esquentar, mas ela percebe que só o calor dela não vai ser o suficiente. Então ela tira todas as suas roupas e enrola a criança, faz a criança dormir. Quando a manhã vem, a criança está viva pelo calor, pelo sacrifício da mãe, mas a mãe não. Depois de um tempo, essa criança ela cresce, uma pessoa encontra essa criança, esse bebê lá, cria ela, e quando o já adulto descobre o que a mãe fez, ele volta nessa ponte, ele senta lá e ora: Deus, por favor, me ajude a entender o que minha mãe passou por mim. Será que já oramos assim? Senhor, ajuda-me a entender quanto amor custou a minha salvação. É fácil perguntar para vocês: quanto custou a sua vida? Muitos aqui vão saber responder: a vida de Jesus, ele se entregou na cruz por mim. Isso é fácil, é decorado, a gente já sabe disso. Mas será que a gente realmente para para pensar o quanto é difícil se entregar por alguém que sequer pensa em você durante parte do seu dia? O dia tem 24 horas e eu tenho quase certeza de que pelo menos metade da igreja passa 23 horas e 59 minutos do dia sem pensar que Jesus se entregou por você. Você respira porque Jesus morreu. Você só está vivo hoje porque Jesus morreu. E você esquece que você pode morrer amanhã. Então pensar que Deus entregou o seu filho por alguém que sequer pensa nele é muito grande. Isso é amor de verdade. Quando a gente fala que amar até doer, não sofrer físico, mas Jesus sofreu fisicamente e a gente não pensa nisso. Esse é o verdadeiro amor. Então nós temos que orar mais vezes, pedindo: Senhor, nos ajuda a entender como foi difícil. Hoje o céu nos chama para amar assim. Amar até doer, até quebrar, transformar. Como eu falei, não é uma dor física, mas dói quebrar o seu ego, deixar o seu egoísmo de lado, o orgulho, isso dói. E é isso que Deus quer que nós façamos. Quando Maria quebra o vaso de perfume, ela não estava demonstrando ali só um perfume. Ela se quebrou por ela. Ela quebrou o egoísmo, ela quebrou o
orgulho, a vergonha, a humilhação de estar ali. E ela simplesmente foi para adorar, para mostrar o amor que ela tinha por Deus. E nós não fazemos isso hoje em dia, porque virou algo automático. Viver virou tão automático, amar desse jeito superficial, que a gente esquece de como foi de verdade. Quando Maria entra lá, ela não leva nada além daquele vaso, ela leva ela e o coração dela. O vaso só mostra o quanto o coração dela já estava entregue a Deus. O perfume só alcançou a casa porque o vaso foi quebrado. E talvez esse seja o problema de muitos de nós. Queremos espalhar perfume sem quebrar o vaso. Queremos amar sem abrir mão do orgulho. Queremos servir sem nos humilhar. Queremos nos entregar sem nos entregar de verdade. Como que a gente pode seguir Jesus se a gente não se entrega? Não tem como seguir Jesus por metade. O coração tem que estar 100% entregue a Deus, porque senão não vai ser nem de Deus e nem nós, vai ser de Satanás, porque é isso que ele quer. Perfume guardado não alcança ninguém, e amor guardado também não. Por isso nós temos que nos quebrar o perfume e deixar o perfume exalar. Voltando para o verso, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Aqui dá para ter duas interpretações, mas eu vou da Bíblia mesmo. Maria, ela primeiro foi perdoada e depois ela amou. Ela amou porque ela foi perdoada. Primeiro ela recebeu o perdão e depois ela aprendeu a amar. Antes disso, a vida dela era simples, vazia. Enquanto Simão, quando ele estava lá na casa, olhando ela, ele ofereceu julgamento, Maria ofereceu adoração. Enquanto Simão observava, a Maria se entregava. Simão enxergou pecados, Jesus enxergou o arrependimento. E o céu sempre prefere o aroma do arrependimento do que o som da arrogância. Quando Maria amou por consequência, ela nos ensinou que amor é fruto e não fábrica. Uma árvore, quando ela está produzindo fruto, ela não produz ele por força, ela produz porque ela está ligada à raiz. Quando nós vamos amar, nós não amamos porque nós forçamos, nós amamos porque Deus nos amou, porque estamos com Ele, então o nosso amor será uma consequência do amor que Deus já deu por nós. Isso foi lá na cruz. Somos amados todos os dias, desde quando nascemos e até quando morremos. E o único jeito de nós demonstrarmos a nossa gratidão por esse amor é amando os outros também. Você não consegue amar por esforço. Você ama quando Cristo habita em você. Maria não quebrou o vaso para ser aceita. Ela quebrou o vaso porque ela já tinha sido aceita. Nós não amamos para sermos amados. Nós amamos porque fomos amados muito antes de nascer. Aqui também diz em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, e o amor é um fruto do Espírito. Então isso só mostra que o amor vem quando o Espírito habita em nós. Só mais uma confirmação bíblica do que Maria Madalena já tinha ensinado. O amor que ora até sentir amor. Eu quero ver as mãos aqui. Quantos de vocês acham difícil amar o próximo? Principalmente aquela pessoa que tem essa paciência todo dia. Um filho que não obedece você, um professor chato que explica a matéria muito chata, aquele chefe que fica no seu pé. Eu sei que é difícil amar o próximo. Eu amo meu irmão, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. E assim, ele é alguém próximo de mim, mas um estranho na rua, aquela pessoa que fica buzinando às 7 da manhã, quando você está no carro, indo para a sua escola ou para o seu trabalho. É difícil amar seu próximo. E como que eu posso fazer isso? Orando. É difícil. É mais impossível ainda do que amar a pessoa, você ficar indiferente a ela quando você fala sobre ela com Deus. Enquanto você conversa com Deus sobre uma pessoa que te irrita, Ele não vai mudar a outra pessoa, porque Ele deu essa liberdade para ela também. Ele vai mudar você, como você enxerga ela, como você se sente com relação a ela. E isso vai melhorar em você, não na outra pessoa, mas ela vai ser mais amável aos seus olhos. E é para isso que a gente ora. Porque quando nós oramos, Deus nos dá o amor dele para podermos amar o próximo. A oração quando você ora para alguém, o céu trabalha por dentro. A prece reacende cinzas. A oração muda ambientes. A oração muda pessoas. Mas ela muda principalmente quem ora. Quando você ajoelha, você se humilha, você coloca o seu coração nas mãos de Deus. Ali, Ele muda você. Ele muda o seu jeito de enxergar o mundo. Ele muda a conexão que vocês têm. Você se torna uma pessoa muito melhor quando todas as noites você vai de joelho e pede perdão pelos seus pecados. Você coloca a sua vida nas mãos de Deus e se permite ser usado. O amor em ação é o evangelho na prática. Essa é uma
É uma semana missionária. Então, evangelizar não é apenas falar de Deus, é demonstrar Deus, é dar o testemunho. O amor é o evangelho em prática. Então, quando na Bíblia fala, ide pregar o evangelho a todas as nações, como nós podemos fazer isso? Amando. Esse é o jeito mais prático, porque toda a Bíblia aponta para sempre um ponto. Deus é amor. Sempre assim, a volta de Jesus. Durante toda a Bíblia, nós vemos Deus sendo amor e tudo. Então, o amor é basicamente a chave do evangelho. Eu vou contar uma história, assim, um testemunho, que eu ouvi esses dias, que é a irmã Domingas. Até os seus 57 anos, ela não era da igreja, não era adventista, não era nada assim, e também não era alfabetizada. E aí, uma adolescente da igreja adventista, não sei o nome dela, um dia simplesmente decidiu ajudar a Domingas e ensinar ela, palavra por palavra, letra por letra, cada palavra assim. E elas foram estudando a Bíblia também. E aos 57 anos, a irmã Domingas foi alfabetizada, conheceu Jesus e hoje é uma irmã da igreja, ajuda ativamente. Então, o maior evangelho que ela recebeu quando foi de uma adolescente missionária que não fez muito. Ela só foi lá e ensinou uma pessoa a ler. Isso parece pouco pra gente. A gente sempre quer fazer coisas muito grandes, mas o amor está nos pequenos detalhes. Parece pequeno, mas mudou a vida de uma pessoa. Deus está nos chamando para fazer coisas pequenas, mas com muito amor. Ele não quer que nós façamos coisas muito grandes. Às vezes, coisas pequenas já é o suficiente. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. Então, eu vou ler de novo, só para vocês terem uma noção. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade, pessoas que não sabem a verdade, pessoas que precisam dela, em contato com seus semelhantes que a conhecem. Nós conhecemos a verdade. Então, aquele ser humaninho que te tira do sério, que testa a sua paciência, mas que precisa de Deus, está em sua vida porque Deus colocou lá. Deus pensou muito para que vocês conhecessem. Na sabedoria dele, Ele colocou vocês em contato para que você ajude a salvar a vida dessa pessoa. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham trevas. Se você recebeu a luz, você tem que passar adiante. A luz ela não chega em um ponto para ficar só ali. Você passa, você tem que ser um espelho que reflete a luz que você recebeu. Amor não é uma emoção, é uma decisão que se transforma em ação. Emoção, elas podem variar muito. Hoje eu posso acordar feliz, amanhã eu posso acordar triste. Emoções são instáveis. Já uma decisão, ela é estável. Quando a gente decide, a gente fica firme nessa decisão. Eu cresci ouvindo que amor é uma escolha. E conforme mais eu cresço, mais eu percebo que isso é verdade. Nós escolhemos amar, nós escolhemos nos doar. Ninguém nos obriga, mas nós fazemos isso porque amamos, porque fomos amados por Deus. É uma escolha que nós fizemos. As emoções mudam, mas as decisões permanecem. Quem ama deixa marcas que o tempo não apaga. Simão ofereceu um jantar. Maria ofereceu um coração. Hoje ninguém lembra do cardápio daquela noite, mas todo mundo lembra do perfume, da entrega, do que ela realmente fez ali. A irmã Domingas não vai pensar em algo muito grande, mas ela vai lembrar que ela aprendeu a ler e escrever, algo que mudou a vida dela com alguém que vivia o Evangelho. Ela entra na igreja todos os dias, quando ela vai no sábado, no domingo, no quarto, e ela pensa naquela adolescente que ajudou ela, ensinou ela a ler e escrever. Um gesto pequeno que vai mudar, que mudou a vida dela e que vai levar ela até a eternidade. Hoje, Jesus está sentado à mesa, esperando corações que se quebrem diante dele. Jesus não foi atrás de Maria Madalena, ele não correu atrás dela. Na verdade, ela foi até ele, ela se humilhou. Jesus não obriga ninguém a ir atrás dele. Jesus não obriga nós a amarmos os outros, mas Ele convida a fazermos isso. Deus não é um Deus tirano que Ele obriga, impõe o tempo inteiro. Ele é amor, e por amarmos Ele, nós vamos fazer isso. É assim que nós demonstramos. O amor é prática, não são só palavras. Se nós tirássemos todas as palavras das pessoas que nós amamos, acham que vocês se sentiriam amados? Quando eu penso na minha mãe e no meu pai, se eu não pudesse ouvir nada do que eles me falam, só pelo que eu vejo que eles fazem, eu me sentiria amada. Até pelo meu irmão, que fala muita coisa ruim, eu sei que se eu tirasse o que ele fala, eu me sentiria muito mais amada só pelo que ele faz
pelos pequenos gestos, que para ele podem não ser muita coisa, mas para mim é, porque é assim que o amor é, na prática. O que você trouxe hoje para os pés de Jesus? O que ainda está guardado? Qual vaso você ainda não quebrou? Orgulho, mágoa, vergonha, um pecado escondido, a autossuficiência? Jesus continua chamando, não importa o seu passado, o que importa é a sua entrega. O mesmo Cristo que recebeu Maria, continua recebendo as pessoas hoje. E talvez o céu esteja esperando só uma decisão, quebrar o vaso, entregar o coração, permitir que o seu perfume alcance outras pessoas. Aí eu quero voltar para aquela frase do começo. Somos verdadeiramente livres quando amamos, quando fomos amados. Somos livres quando amamos os outros, como fomos amados por Deus. É muito melhor você amar uma pessoa, você fazer a sua parte e estar bem consigo mesmo do que ficar guardando mágoa. Quando você guarda mágoa, fica uma dor, um negócio ruim, uma sensação horrível. Mas quando você ama, porque você sente o amor de Deus, você está em contato com Ele e você vai amando as outras pessoas, sua vida floresce, as coisas melhoram. Quando amar sem reservas, sem julgamento e com o coração quebrantado, diante da graça que nós já recebemos. Uma explicação rápida, que misericórdia é quando não recebemos o que nós merecemos, e graça é quando nós recebemos o que não merecemos. Eu não mereço o amor de Deus, mas pela graça dele eu recebo esse amor todos os dias. Pela graça de Deus eu vivo todos os dias. Pela graça de Deus que eu levanto da cama e que eu posso amar as outras pessoas. Então o meu convite é que vocês, pela graça de Deus, pelo amor que vocês receberam desde que nasceram e recebem todos os dias, passem esse amor em diante. Então, gostaria de chamar as meninas para cantar. Vocês vão cantar uma música? Não? Então, se você quer, assim como eu, amar as outras pessoas como Deus nos amou, passar esse amor adiante, nos humilhar, servir, seguir o plano de Deus para a nossa vida, eu peço que vocês se coloquem de pé, que nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, muito obrigada pela sua mensagem que foi passada. Por favor, Senhor, ajude essas pessoas a passarem o teu amor adiante. Obrigada por nos amar. Obrigada por morrer na cruz por nós. Obrigada por que a sua misericórdia se renova cada dia, cada manhã. Nos dê uma boa volta para casa e nos proteja e traga de volta aqui amanhã, em paz e em segurança. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.